Hoje eu tenho aqui uma participação especial na nossa aula, da Beatriz, e ela vai me ajudar a conversar com vocês sobre os dois casos clínicos de adolescentes, tá bom? Eu postei para vocês, postei junto com o gabarito, e aí agora então a gente vai conversar um pouquinho sobre o caso. Peguem aí, então lembrando sempre, pessoal, que a gente precisa ter de forma contínua aquele raciocínio dietoterápico que eu já comentei, tá bom? E aí agora, partindo do princípio que vocês conseguem fazer aquela linha de raciocínio, eu vou desenvolver de forma mais contínua as nossas discussões. Vocês têm aí dois casos que são casos bem distintos, né? O primeiro caso é um caso que dá para a gente discutir um pouco o processo de desnutrição de forma mais sutil. E o segundo caso, uma condição de obesidade, que é bem importante, né? Já está bem exacerbada. Então vamos dar uma lidinha no caso, pega aí o gabarito também para vocês irem acompanhando. Então a gente tem um primeiro caso, né, de 16 anos, um menino. Aqui está descrito a cor, né? Ele é negro. É importante sempre a gente ficar atento a essas questões de raça, porque a gente sabe que existem alguns fatores étnicos que predispõem o indivíduo a algumas doenças, né? Por isso que é extremamente importante que a gente também veja isso. A gente sabe que existe uma questão de miscigenação bastante grande aqui no nosso país, né? Mas é um dado a mais que eu não preciso descartar. Eu posso olhar e se houver coerência eu considero esse dado, tá bom? Ele deu uma entrada na enfermaria, né, uma data hipotética aqui que o caso está dizendo, então dia 16 de setembro de 2019. Ele é brasileiro, da Bahia, de Valença. Ele tá estudando, isso é um indicador social importante, né? Então ele está estudando, está na 7ª série do ensino fundamental e ele é solteiro. Então, olha só, quando a gente olha para a história familiar, para a história social desse menino, né? Então, o que, que a gente tem aqui? Tem uma casa, ele mora numa casa cedida, né? Então, ele não mora numa casa própria. Isso é um indicador social, né? Para a gente, obviamente, investigar mais a fundo a condição financeira e social desse indivíduo, com mais quatro pessoas, pais e irmãos, né? Essa casa ela tem saneamento básico, água encanada e eletricidade. Então são questões aí relevantes para a gente levar em consideração. O que mais que a gente tem que observar, né? A renda familiar é uma renda baixa, é uma renda de R$ 400 por mês, né? Então é difícil a gente sustentar uma família com esse valor. Então parte do princípio também que a gente, na hora que for fazer orientação alimentar, tem que prestar atenção nessa questão, tá? Nega tabagismo, etilismo, uso de drogas, que são coisas importantes para a gente olhar, né? Só que aí o que acontece? Ele tem uma queixa, então ele dá entrada nesse pronto-socorro por conta de um acidente ofídico em membro inferior direito, né? Então, o que, que é isso? Provavelmente, né, ele tomou uma picada de cobra nessa região e aí ele dá entrada no pronto-socorro com muita dor, tá? Que é aí, então, apresentando dor local intensa. Muito bom. Então, qual é o diagnóstico? O paciente ele foi submetido a processo para restaurar a pele daquele local, né? Porque a gente sabe que dependendo do tempo de ação do veneno, a gente vai tendo uma perda tecidual importante, uma lesão importante, e provavelmente foi isso que aconteceu, né? Porque ele teve que ser submetido aí a fasciotomia, a debridamento, que são processos onde a gente precisa retirar o tecido lesionado, né? Transferir o debridamento, transferir ou recompor esse tecido que estava então se deteriorando, tá bom? O processo de debridamento é muito feito e é muito discutido quando a gente fala de queimados, né? Então foi feita uma trepanação de tíbia, então todos os processos para tirar aquela área infectada e iniciar um processo de regeneração. Mas o que a gente tem que entender?
que esse adolescente, de forma aguda, ele tem um ferimento, que pelos procedimentos que foram feitos não é um ferimento assim tão leve, né? E que eu vou precisar ter todo um cuidado com relação principalmente a dois aspectos, né? A perda de sangue, se houve a perda de sangue, pode induzir um processo hemorrágico, né? Que demora aí para se recompor alguns dias, uma média de até entre 24 e 72 horas, depende da condição do indivíduo, depende da intensidade da perda, né? E a gente precisa pensar que ele vai ter uma área que tem um risco de infecção e que eu vou precisar ter todo um cuidado com relação a isso. E, paralelamente, eu vou precisar medir qual vai ser o impacto dessa condição no estado nutricional dele, tá? Então, olha só, eu tenho ali os dados antropométricos, né? Então, a gente vai trabalhar com dado de peso, altura, circunferência de braço e dobras, tricipital e subescapular. Então, se vocês olharem aí no gabarito de vocês, eu vou pegar o meu aqui, eu dei uma sugestão para vocês usarem as tabelas de consulta para construção do diagnóstico nutricional do livro Avaliação Nutricional Novas Perspectivas, tá bom? O capítulo especificamente de adolescentes. Então, alguns aspectos aí para a gente trabalhar. A gente vai considerar que este adolescente ele tem 16 anos e 4 meses, tá? Como que a gente olha? Sempre a gente olha em dias. Então, por exemplo, 16 anos, 3 meses e 18 dias. 18 dias já passou o primeiro trimestre do mês, partindo de um pressuposto que o mês tem em média 30 dias. É isso que a gente vai, essa é a forma de raciocínio que a gente vai ter, tá bom? Então já passou da metade, eu entrei praticamente na segunda quinzena do mês. Então eu tenho aí 16 anos e 4 meses, tá? Quando a gente faz o cálculo de índice de massa corporal dele, ele tem um IMC de 17,30. E aí eu vou jogar, então, ou eu vou construir o gráfico, né? Se eu for acompanhar esse adolescente, então se você estivesse, por exemplo, fazendo um tratamento ambulatorial, seria bem interessante você colocar no gráfico, né? Para ele ir monitorando junto com você a questão de crescimento, trata-se de um adolescente, né? Então esse processo ele é super dinâmico. Mas a gente pode olhar na tabela, até porque é um pronto-socorro, é uma condição aguda, que assim que ele melhorar, ele vai ter alta, né? Então, o IMC dele, ele tá no percentil 5. É um percentil de normalidade, se a gente for olhar para as classificações, mas a gente tem que levar em consideração que ele é um adolescente, que provavelmente ele é um indivíduo que vive num grupo de risco por questões sociais, por questões econômicas, né? E ele está no limite de adequação desse índice, tá? Então, é para eu ponderar isso aí. Quando eu faço essa mesma lógica para a estatura, ele está entre percentil 15 e percentil 90. Não dá para a gente entender muito bem perto de que percentil ele está. Então, eu pus um tracinho aí no gabarito para a gente ter uma ideia de que ele está no meio, né, desses dois percentis. E para a gente, então, a classificação é que ele é um indivíduo com uma estatura adequada para a idade, tá? Então, aparentemente, pelo menos olhando para esses indicadores, a gente não tem nada aí crônico de forma que impacte crescimento desse adolescente. Quando a gente vai olhar de forma mais atenta, por exemplo, para as dobras, né? O que a gente começa a perceber? A dobra do tríceps está entre percentil 25 e percentil 50, mais pertinho do percentil 25. Está adequada e é um indicador energético, né? Então, do ponto de vista energético, tá tudo ok. A mesma linha de raciocínio eu tomo para a dobra subescapular, que está entre P10 e P25, mais pertinho do P25, que foi onde eu fiz a bolinha no gabarito. Então, como reservatórios energéticos, usando especificamente, né, a questão de peso, a questão de dobras, ele tá ok, embora eu tenha que ter um olhar atento para esse adolescente, tá bom? Aí a gente começa a investigar parâmetros proteicos. Então, a gente entra, por exemplo, no cálculo, olhando especificamente circunferência de braço. Circunferência de braço já me mostra um déficit, ele está abaixo do percentil 5, né? E quando eu olho circunferência muscular do braço e área muscular do braço, ele apresenta uma deficiência de massa magra. Então, já começo a pensar de forma um pouco mais cuidadosa na questão de estoque proteico que esse adolescente tem.
automaticamente isso me remeteria a observar o quê? Né? A parte, por exemplo, de albumina, que é um indicador de preservação de massa magra, principalmente a massa visceral. A gente não tem esse indicador aqui, tá? Até porque a gente sabe que em condições agudizadas, lembrem que a albumina não é um indicador tão efetivo e tão confiável, né? Então, de repente, a gente precisaria esperar estabilizar um pouquinho esse momento para fazer a dosagem com uma certa confiabilidade desses parâmetros. Então, fechando aí o diagnóstico parcial antropométrico, ele é um adolescente que tem uma estatura adequada para a idade, mas ele tem um déficit de massa magra, que é uma questão de desnutrição proteica, né? Quando a gente olha para os parâmetros bioquímicos, a gente tem algumas coisas que nos deixam bastante preocupadas. Então, ele tem uma hemoglobina baixa, mas é bem baixa, né? Então, aí a gente precisa olhar o filme e não a foto. Então, será que essa hemoglobina ela tá baixa porque ele teve muita perda de sangue? Lembrem-se que a gente pode ter anemias decorrentes de quadros hemorrágicos. Eu não sei até que ponto a lesão dele pode ter induzido isso, né? Mas é uma questão que eu tenho que observar. E eu tenho também aquela anemia que pode ser decorrente mesmo de um consumo alimentar pobre, associado ao momento fisiológico dele de grande crescimento. Então, é um indicador que, por hora, eu vou monitorar, ver como ele responde à medida que a ferida vai cicatrizando, né? Mas eu tenho que ter um olhar atento. Eu não tenho aqui parâmetros que me deem a possibilidade de construir um diagnóstico nutricional antropométrico, bioquímico, perdão. Mas eu tenho uma série de parâmetros que eu vou precisar olhar de forma clínica, tá? Com relação à semiologia, o que nos chama atenção é que ele está hipocorado, que é uma condição que pode estar diretamente relacionada a essa queda importante de hemoglobina, né? Um processo anêmico, tá bom? Então, a gente tem que tratar agudamente esse adolescente para restabelecer, pelo menos inicialmente, né, o estado nutricional dele, esse foco que ele tem, que pode ser uma janela ou uma porta aberta para processos infecciosos, né? Então, ele precisa estar bem. Ele precisa estar amparado de nutrientes que favoreçam o processo de cicatrização, inicialmente. Então, meu diagnóstico final, ele é um adolescente que tem uma desnutrição proteica, né? Essa desnutrição proteica, gente, provavelmente ela não aconteceu por conta da picada, né? Então, de alguma forma, a gente tem que olhar de forma mais atenta e cuidadosa para esse adolescente, porque ele é um desnutrido, tá? Então, tem que olhar aí outros parâmetros para a gente poder fechar esse dado com mais confiança. Então, o que a gente vai fazer, né? Na hora da gente fazer o planejamento alimentar desse adolescente, a gente tem que tentar recuperar esse adolescente na curva, né? Eu não posso trabalhar com o peso atual. Porque se eu estiver trabalhando com o peso atual, eu vou promover, eu vou garantir aí que esse quadro de desnutrição se mantenha. Eu preciso recuperar esse estado nutricional, né? Então, eu projetei aqui para vocês um peso que equivale aí a percentil 15. Então, você vai lá na tabela, vê qual é o IMC do percentil 15, multiplica pela altura ao quadrado e acha o peso. Eu achei assim, então, um peso de 53,5 kg, né, como meu peso meta para trabalhar com ele. E aí, olhando nas tabelinhas que eu deixei para vocês na aula, né, então na aula, lá no arquivo da aula de crianças, eu tenho uma aula que no final também tem parâmetros para adolescentes, tá? Então, eu estou me baseando muito naquilo que a gente conversou, que tem aquela aula conjugada para discutir esse caso. Então, lá a gente tem as tabelas e a gente tem uma tabela onde eu vejo proteína por relação de peso. Então, eu estou usando aqui um peso de 53,5, eu usei uma relação de proteína para a idade de 0,88 gramas por quilo de peso. Uma outra coisa que você pode fazer também, né? A gente pode tentar verificar se esse adolescente, ele já é um adolescente que está na fase pós-púbere da adolescência, já passou por estirão, já cresceu, o que provavelmente aconteceu já, né? 16 anos em meninos, normalmente isso já aconteceu com essa estatura. Se for assim, a gente trabalha como um adulto que precisa de demanda de cicatrização, né? Uma maior demanda proteica por conta de cicatrização.
Então, você pode trabalhar também com uma questão hiperproteica, tá bom? Não está errado fazer dessa forma, tudo bem? Então, aí a gente precisaria ponderar para ver a extensão da lesão e o quadro de privação proteica como um todo dele, olhar consumo alimentar, mas é algo para a gente pensar. Com relação a carboidratos e lipídios, tudo normo. Então, tudo a gente vai utilizar de acordo com os limites aceitáveis propostos pelas DRIs, tá bom? E aí, a gente, junto com isso, a gente precisa pensar no quê? A gente precisa pensar naqueles nutrientes que têm função reparadora, né? Então, quais são? A vitamina A é um nutriente extremamente importante, a vitamina C, para a gente poder fazer síntese de colágeno, o zinco, o adequado balanço nitrogenado, né, que vai ser mediado aí pela adequação de caloria e de proteína. Então, a gente vai discutir na nossa aula quais são os outros nutrientes que a gente precisa pensar para dar condições, então, dele se manter com esse peso, mas promover uma preservação proteica e nutrientes que favoreçam toda essa questão de cicatrização. Pensem nisso, pensem em mais algumas sugestões para a gente poder conversar na nossa aula, tá bom? Sempre levando em consideração os aspectos de biodisponibilidade. Então, a gente sabe que a vitamina A na forma de retinol e o zinco tem uma sinergia importante que eu preciso respeitar, né? Então, a gente sabe que a proteína, junto com o zinco, junto com o cobre, tem um papel reparador importante também. Então, pensem nisso para trazer para a gente poder discutir um pouco melhor. Agora, o outro caso é um caso que é o extremo, né? Então, vamos ler aí um pouquinho algumas outras informações, uma dinâmica familiar bem complicada e que a gente também precisa levar em consideração. Então, é uma adolescente, né, que lá no mês de fevereiro ela deu a entrada ela procurou um serviço de atendimento, né? Ela foi levada pela madrasta e à medida que a gente vai lendo todo o histórico, a gente vê que ela tem uma dinâmica familiar bem difícil, que ela passou provavelmente por uma questão de bullying, então ela tem várias tentativas para perda de peso, então ela já na infância já apresentou um peso bem acima do esperado para a idade, cresceu dentro desse cenário, né? Recebeu bullying, então é uma adolescente que também do ponto de vista emocional, psicológico, precisa ser amparada. Então a gente vai olhar essa adolescente só por uma ótica aqui, mas o caso é muito mais complexo, tá? Então quando a gente vê os parâmetros antropométricos, olha só, né? Então eu vou pegar aqui o meu gabarito para a gente conversar. Ela é uma adolescente que, do ponto de vista biológico, de acordo com os critérios de Tanner, ela está em M3P3, né? O que isso quer dizer? Que ela já está praticamente finalizando o processo de desenvolvimento puberal e vai começar a declinar na curva, né? Então, ela passou aí pelo estirão. Ela tem 131 quilos e 700 gramas, ela tem 1,64 m ou 164 centímetros e ela tem um IMC de 49,14 quilos por metro quadrado. Eu não preciso de nenhuma tabela para saber que ela está muito obesa, né? E que, obviamente, por conta dessa obesidade, ela vai ter uma série de complicações osteoarticulares, metabólicas, algumas aqui que a gente já consegue observar pelos parâmetros que são apresentados, tá? Então, olha só, IMC para a idade, eu tenho um percentil acima de 97, né? Um excesso de peso super importante. Estatura para a idade, né? Então, ela está entre percentil 50 e percentil 85, ela tem uma estatura adequada para a idade. E quando a gente olha lá no critério de DF, que também está descrito no livro que eu sugiro para vocês, a circunferência de cintura, porque é um preditor de risco cardiometabólico, né? A gente tem aí muito acima do percentil 50. Então, o meu diagnóstico parcial antropométrico para essa adolescente é uma estatura adequada para a idade e excesso de peso com risco cardiovascular. A gente tem algumas nomenclaturas que falam que para criança
e para adolescente, a gente não usa o nome obesidade, sim excesso de peso. Mas nesse caso aqui, eu até coloco no gabarito uma sugestão que eu deixei no material teórico para vocês, que é para calcular o índice de gravidade de obesidade, onde eu coloco o IMC atual dela, dividido pelo IMC que corresponde ao percentil 95 vezes 100. Quando eu faço esse cálculo, né, eu tenho aí que ela tem um índice de 175,5%, ou seja, ela está 75,5% acima do que ela deveria estar considerando o limite máximo de obesidade. Então, ela está com uma obesidade muito grave. E nesse caso, do ponto de vista de estratégia, a gente vai conversar um pouquinho melhor daqui a pouco, eu já começo a ponderar a necessidade de alguma intervenção mais rígida, tá? Do ponto de vista bioquímico, ela tem alguns parâmetros dislipidêmicos importantes, aumento de colesterol total, aumento de LDL e aumento de triacilglicerol. Então, ela tem dislipidemia, ou seja, ela já tem comorbidades em decorrência dessa obesidade e que eu não posso desconsiderar na hora da minha intervenção, né? A questão dietética, olhando então, de novo, a gente vai trabalhar muito naquele aparente, mas esse seria um caso em consultório muito importante para a gente olhar quantitativamente também. Mas tem alguns aspectos que podem ser transformados em condutas. Então, olha só, ela fraciona muito pouco, ela tem pouca variedade alimentar, ela consome embutidos e nós sabemos, né, que ela tem um fator de risco altíssimo para ser hipertensa dentro desse contexto que a gente está vendo. Omissão de café da manhã, que a gente já tem várias literaturas científicas mostrando que isso, do ponto de vista metabólico, é muito complicado. A gente tem a omissão de café da manhã diretamente associada à alteração de metabolismo lipídico, alteração de metabolismo glicídico, risco de transtornos alimentares ou comer compulsivo, que é tudo que a gente quer evitar nessa adolescente, tá? Então, assim, os parâmetros bioquímicos e dietéticos que eu tenho no enunciado, eles não me dão condições de fechar diagnósticos, mas eles são norteadores importantes do contexto clínico dessa adolescente, tá? Então, de forma geral, o diagnóstico final dela é o que, gente? Ela é uma menina que tem uma obesidade grave e risco cardiovascular. Para a gente traçar a intervenção nutricional, eu deixei aqui para vocês uma equação das DRIs que foi feita especificamente para adolescentes e crianças obesas. Não é requerimento energético estimado, EER, como a maior parte das equações. Esse aqui é BEE. O que é isso? Dá pra gente o gasto basal e a gente acaba se norteando em cima disso. Tá? Então, vai dar aqui pra gente 2.307 calorias. É uma caloria considerável porque é um adolescente. E aqui nesse caso, como ela tem uma obesidade muito grave, a gente não coloca nível de atividade física, a gente trabalha por conta disso, tá? Então, como é que eu vou intervir? Se vocês olharem mais a fundo ali o nosso gabarito, do ponto de vista de macronutrientes, a gente vai trabalhar todos os conceitos normos. Então, a minha prescrição dietética é uma dieta com uma consistência geral, normolipídica, normoglicídica, normoproteica, né? Mas que eu preciso urgentemente adicionar aí mais alimentos ricos em fibras alimentares, que sejam promotores de saciedade. Eu preciso de todos os nutrientes antioxidantes, então eu preciso de vitamina E para preservação de membranas, questão estrutural. A gente precisa de vitamina C, a gente precisa de vitamina A na forma de retinol e na forma de carotenoides também, né? A gente vai precisar certamente de selênio. Então, partindo do princípio que a obesidade é um processo pró-inflamatório, eu preciso desses nutrientes. E de forma bastante importante, eu preciso incentivar e direcionar essa menina adequadamente para que ela tenha um estilo de vida mais saudável. Ela deve ter muitas outras complicações que a gente também precisa ficar bastante atenta, tá? Os dois casos, eles chamam a atenção pra gente de programas de saúde pública que sejam direcionados tanto para a comunidade carente como para adolescentes. Então, no primeiro a gente tem o Brasil Sem Miséria, que aquele adolescente certamente
se encaixa no perfil, né? É um adolescente de vulnerabilidade, que vive numa condição de vulnerabilidade. Então, ele se encaixa no Brasil Sem Miséria. Eu deixei um link do YouTube para vocês lerem e a gente pode conversar um pouquinho melhor sobre esse programa. Né? Mas ele será, sim, beneficiado do Brasil Sem Miséria. E essa adolescente, a gente tem o projeto Pense, que eu também deixei uma cartilha, que é um projeto bem voltado para adolescentes, capacitação, escolaridade para crianças e para adolescentes, e que eu acho que essa menina ela vai se beneficiar bastante. Tá bom, pessoal? Então, para nossa aula de terça-feira, eu peço que vocês vejam o caso, que vocês tentem resolver, levantem as dúvidas para a gente poder conversar a respeito então, ok? Até lá!